Cláudio, boa tarde, meu amigo. Cláudio, quanto à sua primeira pergunta, né, uma das perguntas que você fez foi quem introduziu as imagens de esculturas, né, na igreja, quem deu assim uma prerrogativa quanto ao cristianismo, né? Bem, quem foi o fundador da Igreja Católica, né? Os católicos apostólicos romanos, eles afirmam, né, piamente que a Igreja Católica foi fundada pelo apóstolo Pedro, né? Isso aí é uma argumentação dos católicos, da maioria dos católicos, né? Inclusive daqueles mais antigos, né? Com toda a corte de sacerdotes, né? Começando desde bispos, arcebispos, padres, né? Diáconos e demais status sacerdotal do catolicismo, eles afirmam piamente que o fundador da Igreja Católica foi o apóstolo Pedro, né? E eles dizem que o próprio Jesus deu, né, garantias a isso, né? Lá no Evangelho de São Lucas, né, quando Jesus Cristo estava com Pedro, que tornar-se um apóstolo da igreja, não como fundador da mesma, né, mas sim um apóstolo que haveria de firmar as doutrinas dentro da igreja quanto à fé cristã, certo? O que se é relevante nisso é a prova contundente de que o fundador da igreja, né, não é o apóstolo Pedro, mas pelo simples fato de o significado da palavra ou do nome próprio Pedro quer dizer pedra, quando Jesus falou lá em Lucas que sobre esta pedra eu ia edificar a minha igreja, né, a gente tem que ver o contexto do texto, né, para não virar pretexto. Ali existia uma grande multidão, certo? E aquela multidão que ali estavam, uns tinham sido curados, outros tinham sido libertos das algemas do pecado. Existiam muitas pessoas ali, certo? Que a fama de Jesus corria por toda a Judéia, por toda a Galileia, né? E daquele mundo de então, certo? E Jesus vinha abrindo olhos de cego, fazendo cegos vir, mudos falar, surdos ouvir, era paralíticos andarem, leprosos curados, né? E até mesmo mortos ressuscitados. Então a fama de Jesus corria por todo aquele mundo de então, certo? Mas muitas pessoas, a maioria, né, quase todos que ali estavam, seguindo a Jesus, certo? Eles iam para ver os sinais, os prodígios, as maravilhas. Eles estavam interessados em suas próprias paixões, em seus próprios propósitos, e não no propósito que Deus tinha para com eles. Qual era o propósito de Deus para com eles? Era de que eles aceitassem a Cristo Jesus como o seu Messias, da promessa de Isaías, não é? Que é como o Salvador do seu povo, certo? Mas o povo que ali estava, que eram seguidores do judaísmo, né? Eles estavam interessados mesmo, eram em tirar proveito dos milagres, dos prodígios, das maravilhas que Jesus operava. Entendeu? Aí Jesus chegou um momento lá, Cláudio, que aquele povo, né, quando Jesus começou a expor a sã doutrina, os ensinamentos de Deus para eles, né, eles amaram mais as trevas, mais o pecado do que a luz. Né? Eles não queriam deixar os seus vícios, as suas paixões carnais, os adultérios, as prostituições. Eles não queriam abrir mão do pecado, da sua vida, do seu bel prazer. Né? Então, a multidão começou a abandonar Jesus e foram embora. E ficou só Jesus e os seus discípulos. Né? Aí Jesus Cristo chega para eles e diz assim: vós não quereis ir após eles? Então Pedro, tomado pelo Espírito Santo, vai e diz: mestre, aonde nós iremos e a quem nós seguiremos, se somente em ti as palavras de vida eterna. Né? Então Jesus só nele as palavras de vida eterna. Certo? O próprio apóstolo Pedro reconheceu isso em Cristo Jesus. Né? E teve uma outra ocasião em que o apóstolo Pedro, Jesus faz uma pergunta a ele, né? E ele responde de forma bem prática, bem contundente, de uma forma bem direta, precisa. Né? Jesus perguntou aos discípulos: quem de vós dizeis, pois, ser o filho do homem? Aí Pedro, tomado pelo Espírito Santo de Deus, disse: mestre, um diz que tu és Elias encarnado, né? E outro diz que tu és um dos profetas, mas na verdade eu digo que tu és o filho do Deus vivo. Né? E aí Jesus Cristo olha para ele e diz: olha, o que te revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Né? Olha que o texto está tratando-se de Jesus e não de Pedro. Né? Pedro ele foi usado apenas pelo Espírito Santo para dar essa resposta de que Jesus é o Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer: e sobre esta pedra, ou seja, sobre o Filho do Deus vivo, eu edificaria a minha igreja. Mas antes Jesus diz assim: o que revelou isso não foi carne nem sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Na verdade eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Você está entendendo aí, Cláudio, a hermenêutica, ou seja, do que está escrito nas Escrituras, para a diferença de interpretações que há em cima do que está escrito lá? Os católicos, eles afirmam
que Pedro é o fundador da igreja. E não é. O fundador da igreja é Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque até então, o que estava sendo debatido, quem dentre vós dizeis, pois, quem eu sou. Aí Pedro vai dizer, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Né? Então tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus Cristo vai dizer que o nome dele era Pedro, e que o que tinha revelado ele não tinha sido a carne nem sangue, mas o Espírito Santo de Deus. E Jesus Cristo disse sobre esta pedra, ou seja, Jesus estava falando era dele mesmo, que estava ali em questão, era o que as pessoas achavam, pensavam, quem era Jesus. Né? E Pedro disse, tu és o Filho de Deus. E Jesus Cristo vai dizer mais adiante, sobre esta pedra, sobre mim, sobre o Filho de Deus, eu edificaria a minha igreja. Então, em outras partes das passagens bíblicas, escriturísticas, diz que Jesus Cristo foi a pedra angular, a pedra de esquina, que os edificadores da lei, que os religiosos, os escribas, os fariseus, os saduceus, eles as rejeitaram. Né? Que o sacerdócio levítico da religião judaica o rejeitou. Né? Mas ele é a pedra angular, ele é a pedra de esquina. Já o próprio apóstolo Pedro, nas suas epístolas universais, ele diz que Jesus Cristo é o fundamento da igreja, ou seja, ele é quem fundou a igreja. Né? Pedro não quis essa honra para ele, não. Jesus é o fundador da igreja. Jesus é aquele que fundou a igreja. E o apóstolo Paulo diz que ele é o cabeça da igreja. Nós somos os membros deste corpo, né? E ele é o cabeça da igreja. Né? É tanto que quando Jesus estava com os discípulos, ele fala de forma bem precisa a respeito, né, da sua identidade. Né? Diante dos discípulos, diante de Deus e diante do mundo. Ele vai e diz lá em João, Evangelho de São João, que eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai e a Deus senão por mim. Então Jesus é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida, ninguém vai a Deus se não for por Jesus. Jesus é a cabeça, a pedra angular que os edificadores da lei rejeitaram. Jesus Cristo, ele é a pedra fundamental da igreja que o apóstolo Pedro fala. Jesus Cristo, ele é a cabeça da igreja que o apóstolo Paulo fala. Jesus Cristo é aquele que ele diz lá em João 10:10, que o ladrão veio para matar, roubar e destruir, mas eu vim para dar vida e vida com abundância. Eu sou o bom pastor que dou a minha vida pelas ovelhas. Né? E ele ainda diz mais que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem, porque elas são minhas ovelhas. Continuando ainda no capítulo 10, né? Já no versículo 27, 28 e 29, né? E ele vai dizer, ninguém as arrebatará das minhas mãos, porque o meu Pai que é mais Deus é maior do que todos. Né? Ninguém as arrebatará das minhas mãos. Né? No entanto, meu querido, Jesus, ele é tudo em todos, diz o apóstolo Paulo. Né? Jesus Cristo, ele se identifica para as 7 igrejas da Ásia Menor, para cada uma delas ele dá a sua identidade. Né? Ele, em momento algum, da identidade de São Pedro, ele fala de si, né? Ele fala da sua identidade, de como o Pai o enviou a este mundo. Né? No entanto, fica entendido e subentendido que Jesus é o fundador da igreja. Né? Mas, Paulo, há uma polêmica, meu amigo Cláudio, há uma polêmica muito grande, não só quanto à fundação da igreja. Né? Nesse sentido, nesse aspecto de ter sido Pedro. Né? Mas, puxando para o lado histórico, para os fatos históricos, a gente vê bem que o fundador da igreja, aliás, o fundador do cristianismo, aqui falando, ali por volta do 3º século, foi Constantino, imperador romano. Né? Constantino, ele viu-se cercado de dificuldades políticas, e dentro dessas dificuldades políticas que ele teve, né? Isso em Roma, né? Quando ali na Roma, né, imperial, Constantino ele começou a sentir suas dificuldades quanto o Império Romano. Ele viu que o Império Romano já estava tendo suas fragilidades imperial, suas dificuldades quanto à estrutura do Império para ser mantida. Foi dentro dessa perspectiva que o que Constantino faz? Constantino olha para o movimento cristão, ele vê que a cada dia mais que se passava, os cristãos, eles cada vez mais aumentava de número, né? O Império Romano perseguia, prendia, sentenciava-os à morte, uns morriam crucificados, outros morriam decapitados, outros eram mortos, incinerados vivos. E Constantino, observando todo andar dessa carruagem cristã, ele só via que enquanto mais a igreja era perseguida, mais a igreja crescia. Aí o que é que Constantino faz? Constantino pega a igreja cristã, a igreja ali dos primeiros séculos, né? E simplesmente ele vai para Constantinopla, funda aquela cidade em seu próprio nome, e lá ele leva a sua corte, o seu império para Constantinopla, e declara o cristianismo como a religião oficial do império.
né? Agora você já imaginou, logo um imperador romano dando autenticidade a isso, né? Vista que Roma veio de onde? Roma veio da conquista, né, do Império Grego, né? Roma, ela sentenciou e dizimou todo o Império de Alexandre o Grande, né? Olha aí o poder de Roma. E aí ela vai e herda a cultura, as religiões do Império Grego, né, do Império Islâmico, e ela pega e transforma alguns deuses e semideuses da cultura grega e toma esses semideuses e esses deuses como santos deuses para si, certo? Explicando melhor, Cláudio. O Constantino, que era imperador romano, ele sai de Roma e vai para Constantinopla, né, porque ele viu a fragilidade que estava ali o Império Romano, né, e ele vai para Constantinopla, funda essa cidade no seu próprio nome e leva a corte do Império para lá, certo? Ele fazendo isso por objetivos políticos e não apenas religiosos, ele vê com que tamanho crescimento, né, o cristianismo de então crescia, apesar dessas perseguições que haviam contra o cristianismo, e essas perseguições causadas pelo próprio Império Romano, não só as perseguições ideológicas, filosóficas e religiosas que tinham na época em cima dos verdadeiros cristãos, também estava lá o Império Romano perseguindo, prendendo, enclausurando, sacrificando, matando esquartejados, esfolados, decapitados, enforcados, afogados, sufocados, queimados vivos, lançados às feras vivas para serem esfarcelados. Então, Constantino via que cada vez mais que isso acontecia, mais a igreja crescia. Ele pegou-se e se alinhou-se à igreja, né, com pura ambições políticas mesmo, para que o seu império sobrevivesse, visto que o Império Romano estava em decadência. Então, o Constantino vai, né, faz isso e introduz dentro da igreja, certo? Dentro da igreja, fé aos ídolos, né, às imagens. Ele introduz dentro da igreja a imagem de Júpiter. Júpiter era um deus, era um deus pagão, certo? Que lá na Grécia, né, era considerado deus para si. Saturno era um outro deus. E eles foram dando nomes a essas imagens. A imagem de Saturno era a imagem de Pedro, a imagem de Júpiter era de São Paulo, e as outras demais imagens, né, recebeu o nome dos apóstolos da igreja, né? E ele fez isso para que o império se fortalecesse, entendeu? Só que aqueles irmãos fiéis às Sagradas Escrituras, fiéis à palavra de Deus, eles não aceitaram isso e deixaram de seguir, né, essa falsa fé, né, onde estavam os interesses de Constantino, certo? O imperador, ele era um político, ele era um guerreiro, ele era um político, né? Ele era um imperador. Aí, meu amigo, né, a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, né, ela foi realmente fundada, esse cristianismo católico apostólico romano foi fundado por Constantino o Grande, né? Constantino, certo? E não por São Pedro ou pelo próprio Senhor Jesus, certo? Muito pelo contrário. Pedro recebeu o nome lá, foi de Saturno, né? Que foi Saturno ou foi Júpiter, ele recebeu esse nome em homenagem a ele, de um deus pagão das religiões e seita da Grécia, né? Do Império Islâmico. Então, isso é o que a história diz, o que os livros de história diz, né? Isso nós vamos encontrar na enciclopédia do protestantismo da editora Ragnus. Nós iremos encontrar isso que eu estou abordando aqui, certo? Mas o áudio está grande e eu vou fazer a parte 2 dele, tá?